Maurão, sobre essa situação de Palmeiras e Flamengo, o Dorival, ele até deu, né, uma explicação. A gente vai mostrar essa explicação já do Dorival Júnior. Só que, na minha opinião, é um erro recorrente. Porque ele cometeu esse erro contra o Palmeiras de escalar um time misto contra o Palmeiras. Vencia, demorou para colocar os titulares e o Palmeiras empatou a partida. Agora, contra o Ceará, um Maracanã lotado, 64 mil pessoas. Na minha opinião, um erro de planejamento do Dorival. Na sua, houve erro, até porque, deixando claro, o Flamengo não precisa jogar com os titulares contra o Vélez. Ganhou de 4-0. Ele tinha essa semana para botar o time misto e decidiu fazer isso no Brasileirão, Mauro. Boa tarde a todos. Bem, quando o Dorival assumiu, eu cheguei a dizer que a missão dele, né, à frente do Flamengo, seria tentar avançar nas Copas e conseguir o melhor possível no Brasileiro. O melhor possível naquele momento parecia ser o quê? Chegar entre os times que vão para a fase de grupos da Libertadores. Só que as coisas vão mudando, né? E na semana passada, antes do jogo com o Vélez, a gente chegou a comentar aqui o seguinte: se o Flamengo conseguisse uma boa vitória, como conseguiu contra o São Paulo na Copa do Brasil, por 2 gols, eu nem estava pensando em 4 gols, 2 gols contra o Vélez, 2-0, 3-1 na Argentina, como conseguiu no Morumbi contra o São Paulo, ele poderia distribuir melhor os jogadores entre os jogos do Brasileiro e das 2 competições eliminatórias, né, mata-mata. Ele até o fez, mas por força maior, né? Ele colocou a zaga, que é considerada titular, que tem o David Luiz e o Léo Pereira, porque os 2 estão suspensos na Libertadores. Ele colocou o Gabigol porque ele está pendurado. Aliás, onde que ele não está pendurado, suspenso o Gabigol, né? Ele está pendurado na Libertadores e também na Copa do Brasil, diga-se de passagem. E aí, para não correr o risco de perder o jogador na final da competição para a qual está virtualmente classificado, ele não vai escalar o Gabigol na quarta, então colocou ontem. E tinha ainda o Thiago Maia, que ele resolveu dar um descanso, porque teve uma sequência mais pesada de jogos, e que também poderia ter jogado ontem, porque quarta não vai jogar, porque está pendurado, ele não vai correr o risco de tomar um cartão do seu volante titular e não tê-lo contra o Palmeiras ou o Atlético, provavelmente lá no final de outubro em Guayaquil. Então ele fez as trocas, parte das trocas possíveis em função de suspensões. Eu acho que o grande problema ontem foi o meio-campo e o ataque. Ele poderia... O Vidal é do time do Brasileiro, ele ontem poupou até o Vidal. Ele poupou um reserva. Então aí não dá. Poupou o reserva, não pôs o Thiago, insiste no Diego Ribas, fica muito claro cada vez mais que a presença do Diego, se é a menor condição de jogar no Flamengo mais, a não ser que ele entre ali uns minutos ali, para ficar ali prendendo a bola, tudo girando, aquela coisa, mas nada. Ele não tem condições de dar dinâmica ao meio campo, de ajudar para valer o time a furar um bloqueio defensivo, que era óbvio que ia enfrentar. O Ceará até ocupou o campo do Flamengo e tal, mas muitas vezes se defendeu ali de forma bem organizada. E aí você tem até o Vitor Hugo, que é um garoto, que uma coisa é o Vitor Hugo do lado dos feras. Para o Vitor Hugo para jogar um pouco com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, ele não vai ter a responsabilidade de carregar o time, ele vai compor, né? Mas quando ele tem que jogar e ser um dos protagonistas do meio campo, é muita responsabilidade em cima do rapaz. E o rendimento dele também acaba não sendo aquele que apresentou em outros jogos. Então acho que ele errou demais ontem na formação da equipe. Ele poderia ontem até ter jogado na cartada um pouco mais alta, ao invés do Marinho, colocar Gabigol, Pedro e Cebolinha no ataque, para tentar definir o jogo. E depois ele tirava o Pedro para poupar se está vencendo o jogo. Mas é quarta-feira. Quarta-feira ele pode jogar sem centroavante. Ele pode botar o Mateusão, que é o centroavante do Sub-20. Ele pode colocar, sei lá, o filho dele de centroavante. Quem ele quiser. Está 4-0, gente. É lógico, ninguém aqui está dizendo que tem que repetir um Cabanhas, América do México, que aliás não era 4 a diferença. Lá foi 4-2 Flamengo, né? Agora a vantagem é o dobro. Tem que caprichar muito para ser eliminado da Libertadores. Então daria para ter um time mais forte ontem. Aí o que ele fez? Ontem ele não demorou a mudar, mas porque tomou um gol no final do primeiro tempo. E quando ele muda, ele coloca também muito pouco tempo, né? Muito menos tempo, a metade do tempo, para reagir. Acho que também os jogadores têm culpa, não se justifica tanta pressa, tanta afobação. O time muito afobado, entrando muito na pilha, jogadores experientes. O Ceará, claro, picotou o jogo, uma arbitragem medonha, horrorosa. Foi cera o tempo todo, cera. O jogo não andava. Aliás, se você pensar no seguinte, um jogo 11 da manhã é um jogo para exibir para outros mercados, né? Esse jogo pode passar na Europa, no horário legal, na Ásia, né? O cara à noite assiste o jogo. Se não, é de madrugada, ninguém vai ficar vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. Se você pensar nesse jogo como produto de exportação, é um lixo, né? Porque você olha assim um cenário, Maracanã, né? Final da Copa foi lá. Não é o mesmo estádio, mas o nome é o mesmo, o local é o mesmo. Então tem toda a mística do Maracanã. O cara tá lá na China, no Japão, em Bangladesh, algum lugar lá do outro lado do mundo, e ele liga a TV do Vietnã para ver o jogo.
Ele vê um jogo que não anda, gente. Ele fala, não, naquele mesmo horário, pô, tem Arsenal e Manchester United. Vai fazendo o quê vendo o Campeonato Brasileiro, essa porcaria aí? Isso é um lixo, isso é um jogo horroroso. Porque como produto. Eu não gosto de usar muita expressão pro futebol, mas na verdade né? Um produto. Então, assim, a arbitragem é muito ruim. E o que não justifica o senhor Gabigol ser expulso de novo? Ele já carrega um rótulo, assim, ele tem um alvo na testa que é mirado pelos árbitros, que ele construiu. É culpa dele. Ele tatuou um alvo. E aí ele vai, no final, ele até tinha uma coisa ontem que eu achei interessante, o jogo inteiro, ele queria ganhar. Chamava para marcar saída de bola, corria, ele lutou bastante. Fez o gol ali disputando, ele né, dividir muita bola, disputando ali, cabeceando para dentro do gol. Mas aquela expulsão não se justifica. E no Flamengo ninguém fala nada. Hoje tem uma matéria no site o Globo Esporte, ele é o jogador mais expulso do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Foram 7. E uma só foi por jogo violento, uma entrada mais dura, o resto é tudo por reclamação. E ele ainda acha que é vítima, ele sai ainda se vitimando, vai na rede social. Tá errado. Alguém tem que chegar e chamar o Rafael Gabigol. Não dá, cara. Você quer um psicólogo, você quer uma ajuda, você quer um maracujina. O que você quer, meu irmão? Agora alguém tem que ter coragem de falar. É o Landinho, é o Marcos Braz, é o Bruno Espíndola, é o Dorival. Alguém. O capitão do time. Cadê o seu Diego Ribas, né? Já que é tão líder, para nos chamar então. Fala, Gabriel, qual é, cara? Você prejudica o time. Você vê, domingo, Flamengo e Goiás. Não tem o Pedro que tomou cartão amarelo. E não tem o Gabigol que tomou cartão vermelho. Quem vai ser o centroavante? Não tem centroavante. Os dois estão fora. O Pedro até eu entendo. Inclusive o Lázaro, né? Que às vezes era improvisado ali. Foi negociado. Vai ter que buscar um jogador da base ou improvisar alguém. Eu acho que ontem o time foi mal, mas acho que o Dorival fez escolhas ruins e chamou muito para si depois na coletiva, sustentando a tese e dizendo que vai manter. Eu acho até, Thiago, que assim, eu entendo que se prioriza o mata-mata num cenário que você não depende de si para ser campeão brasileiro. Mas uma vitória ontem era muito importante no combo das competições, porque traria mais otimismo, mais confiança, a torcida vem junto. Ontem ele estragou o domingo da torcida do Flamengo. Aquele empate foi frustrante, o cara foi almoçar já, sabe, perdeu o apetite. Por quê? Porque foi um resultado que é um balde de água fria. Agora, no recorte recente, está havendo uma distorção. Que o Palmeiras... Não, o Palmeiras tinha 9 de vantagem, agora tem 7. A vantagem diminuiu. No ano passado, o Atlético Mineiro, sabe quantos pontos tinha de vantagem sobre o segundo colocado? Que por acaso era o Flamengo também? 9 pontos. Era maior do que a do Palmeiras. E ninguém falava que o Atlético era campeão brasileiro. Falava, não, tá provável, mas tá na disputa e tal. Então, assim, eu acho que ele ainda tem a obrigação de tentar fazer o melhor possível. Priorizando as Copas, ok, mas nas Copas ele, por mérito, já encaminhou as classificações. Deveria ter distribuído melhor, e eu acho que isso é uma mentalidade portalupiana. O Renato pensa assim, é a convicção do Renato priorizar o mata-mata. Se o Renato fosse o técnico do Flamengo, eu estaria aqui criticando. Então eu critico o Dorival pela mesma razão. A escolha é errada, e eu acho que quando Jesus chegou no Brasil, você que tanta saudade dele tem, ele de cara, ele deu uma entrevista que o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense de cara, né, nos pênaltis, na Copa do Brasil. E ele falou, não entendo, vocês aqui valorizam as taças, que lá é taça de Portugal, né, a Copa, não chama de Copa, chama de taça. Valorizam as taças. Para nós o importante é a liga, o campeonato, não a taça. A taça é secundária. E ele deu uma entrevista falando isso, e é verdade. Na Europa você prioriza o campeonato. Se você pegar o exemplo do Liverpool, são 2 Copas lá na Inglaterra, a Copa da Inglaterra, a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa. O Liverpool ganhou as 2, mas não foi a temporada perfeita, porque ele perdeu a final da Champions League e foi vice-campeão por 1 ponto. Na Premier League, os 2 torneios mais importantes. Se você perguntasse ao Klopp, você quer trocar as 2 Copas por um desses 2, Premier League ou Champions League, ele trocava correndo, porque não tem o mesmo peso. Aqui no Brasil a gente dá um peso à Copa muito grande. Mas o que eu noto, que é curioso, nas reações do torcedor do Flamengo, é que ele não se satisfaz com isso. Eu acho que é isso que o Dorival e os cartolas têm que entender, e o time também. O torcedor do Flamengo, ele quer ser campeão brasileiro, todo ano. Ele muito mais que a Copa do Brasil. Ele quer brigar pelo título. Ele não aceita essa ideia portalupiana. Eu estou falando portalupiana porque o Renato é o símbolo disso. É uma convicção dele, direito que ele tem, não é nenhuma crítica, é só uma constatação. Não, eu estou bem aqui no mata-mata. O Vitor Pereira está fazendo essa escolha, embora seja português. Está fazendo essa escolha, muito claramente. Ele pôs reservas contra o Fortaleza. Se tivesse vencido o Fortaleza e ontem vencesse o jogo, qual seria a colocação do Corinthians? Ele que estaria perto do Palmeiras. Ele tinha chance de remar, mas meio que, não digo que jogou a toalha, tirou o pé quando conseguiu se classificar contra o Atlético Goianiense. Então, assim, o torcedor do Flamengo, ele cada vez mais ele demonstra que ele não aceita ficar fora de uma disputa de título brasileiro por estratégias portalupianas. O Dorival tem que entender isso, os cartolas mais ainda têm que compreender isso. Eu acho que ele arrumou um problema. Porque se não for campeão da Libertadores e não for campeão brasileiro, e vai ser difícil ser campeão brasileiro dessa maneira, eu acho que nem a Copa do Brasil vai bastar. Eu acho que ele vai terminar o ano sendo muito questionado.
Porque as reações ontem, eu acho que foram... Eu não sou contra, você falando da Flamengo, mas acho que ontem o torcedor tinha razão para estar com raiva. Porque não se justifica colocar o time que colocou em campo e não se justifica a atuação dos jogadores desesperados no segundo tempo, tão ansiosos. E só para finalizar minha longa explanação inicial, olha o time que ele colocou contra o Palmeiras, olha a diferença. Santos, Mateuzinho, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Vitor Hugo, Thiago Maia, João Gomes, Marinho, Lázaro e Everton, Cebolinha. Então, jogou Vitor Hugo, mas jogou Thiago Maia, jogou João Gomes, são titulares. Jogou Davi Luiz, ou seja, ele jogou com um time até mais encorpado do que o de ontem. Depois o meio-campo totalmente reserva. E essa coisa do Diego, ele dá margem à interpretação de muita gente de que ele põe o Diego pela influência que ele tem no elenco, que não quer comprar uma briga. Muita gente acha isso, eu não sei se é isso, mas fica realmente parecendo isso, porque tecnicamente é injustificável o Diego jogar no time do Flamengo hoje como titular. Ó, a gente vai ver aí a explicação do Dorival, depois eu vou chamar o Nilson também para falar sobre essa situação. Pra mim, o único... eu acho que o Dorival deveria assumir o erro na coletiva. E quando ele diz, a Libertadores não tá decidida, aí não. Aí, pra mim, também já é querer enganar o torcedor. Tá decidido sim, ele falar, mas já tiveram casos parecidos. Que caso? Se for o América do México, primeiro, o placar foi outro. E segundo, o time do Flamengo era outro. Não era esse timaço que tem hoje. Não tem como o Flamengo ser eliminado pelo Vélez depois de vencer por 4-0 fora de casa. Mas a gente coloca aí agora a explicação do Dorival Júnior e ele bancou a decisão. Depois eu dou a palavra para o Nilson César. Arrependimento nenhum. Eu confio na equipe que eu coloco em campo. Hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos. Não tivemos realmente um bom primeiro tempo. Mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. Para todo mundo, a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma. E eu não quero correr riscos nenhum, de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior, que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças e nós estamos mais do que escolados em cima disso. Por isso que o meu respeito para com o jogo. Olha aí, ó, ele fala sobre essa situação e ele ainda finaliza, Nilson, falando: não é um resultado que vai me fazer mudar de postura. Na minha opinião, não é um resultado. São dois já, que é Palmeiras e Ceará, e outra, não é um resultado. É o título brasileiro. É bem diferente de ser um resultado. Nilson, você acha que o Dorival tem uma parcela de razão nessa postura dele? Não, nenhuma. Nessa postura sobre definição de quem já está na final da Libertadores, não. O Flamengo não só da final da Libertadores, como está na final da Copa do Brasil. Nas duas Copas, o Flamengo já está na final. Pode jogar com o time B, time C, contra o Vélez, contra o São Paulo, que vai se classificar para a final da Copa do Brasil, matematicamente, né? Sacramentar matematicamente, e também a final da Libertadores. Eu só tenho uma dúvida nessa questão toda. Eu entendi tudo que o Mauro falou, ele tem 100% de razão. É bobagem acrescer alguma coisa, que está perfeito em toda a explanação. Eu só quero saber se essa é uma decisão do Dorival. Ou essas malas dirigentes, e não é só do Flamengo, não. Peraí, são de todos os clubes. Eles são malas. São engravatadinhos que ficam em ar-condicionado, chega em túnel de vestiário cansado como jogador, parece que jogou, para dar entrevista, já viu? O dirigente chegando. Foi duro para nós. Essas malas, eles não interferem? Será que eles não estão dando palpite? Você acha que estão? Eu acho, não tenho dúvida. Eu conheço o Dorival desde quando joga bola. Desde quando jogava bola, no Botafogo de Ribeirão. Você tem uma amizade com o Dorival? Claro, faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, boleiro, inteligente, sabe muito mais que nós todos aqui de futebol. Você acha que no jogo com o Palmeiras ele não poria o time titular? Você acha que ontem ele não poria o time titular? Para mim, não tenho dúvida que tem mala interferindo. Como acontece? O Muricy cansou de ter isso no São Paulo. Tinha um jogador do São Paulo, como é que é o nome lá? O Sérgio Mota, é isso sim. Sérgio Mota, o cara do São Paulo chegou, você não vai pôr o Sérgio Mota? Você não vai... Ele falou um dia, amigo,
Vai embora, pelo amor de Deus, vai lá para sua sala de ar-condicionado e não enche o saco aqui, porque eles enchem o saco. Sabe, eles vão dar palpite, querem escalar, e o cara é funcionário ali dentro. Só que eu acho que o Dorival errou no seguinte aspecto, teria que bater o pé. Peraí, não. Nós não precisamos mais. Nós estamos na final da Copa do Brasil, ele sabe que está na final da Copa do Brasil, até um pouquinho de respeito com o São Paulo, mas está na final da Copa do Brasil. E na Libertadores a gente já está na final contra os argentinos, mesmo que jogue com o time C do Flamengo. Aí que ele errou. Se impor um pouco mais, bater um pouco mais o pé, mas não é característica dele. Ele não é um cara de confronto. Entendeu? Se ele fosse um cara porra louca como eu, esse aqui, ele ia pro pau, ia pro pau. Mas ele não tem esse tipo de característica. Ele é um cara manso, tranquilo. Ele é um cara sossegado. Então, para mim, não está querendo ir com confronto com aquilo que a diretoria do Flamengo talvez tenha planejado. Que eu acho um erro. Porque, ontem se ganha, o Flamengo cairia para 5 pontos do Palmeiras, faltando um monte de pontos para decidir o campeonato. Né? Então, esse aspecto dele não ir para o confronto, que eu tenho certeza que alguma mala está enchendo ali para botar time nesse tipo de momento, botar o time que não é a grande força do Flamengo. Então é só isso que eu acho. Mas não dá para criticar o Dorival, porque ele está fazendo um trabalho no Flamengo, na minha opinião, extraordinário. Extraordinário. Mas se essas malas continuarem a interferir, vai ficar difícil para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso que eu não concordo, até chamando o Vanderlei e o Bruno, que não dá para criticar. Eu sou a favor do seguinte, claro, ninguém vai pedir pro Dorival sair, porque o Dorival faz um trabalho excelente. Mas não é porque o Dorival faz um trabalho excelente que ele não pode ser criticado quando ele errar. É a passividade, vale a passividade. A crítica vale em cima da passividade dele.